Nesta aula, vamos analisar alguns produtos cerâmicos, como tijolos e blocos. Veremos antes, depois, algumas definições, como são realizados o sistema construtivo, tanto com tijolos como diferentes tipos de blocos. Inclusive, blocos de concreto, que mesmo não sendo produtos cerâmicos, a gente aborda aqui justamente porque tem uma similaridade de função com alguns produtos cerâmicos. É preciso tirar algumas dúvidas, algum esclarecimento. Sucessivamente veremos a fabricação desses produtos, que acontece fundamentalmente com duas técnicas, prensagem a seco e extrusão. A primeira para os tijolos e a segunda para os blocos cerâmicos. Sucessivamente, falaremos da norma ABNT, NBR 15.270 de 2017, que descreve esses produtos, normatiza, classifica e também descreve os ensaios necessários para a realização dos mesmos. Terminaremos então a aula com um exercício sobre o cálculo de número de tijolos para fazer uma simples edificação. Vamos primeiramente tirar alguma dúvida sobre os nomes, a nomenclatura desses produtos que estão aqui nessa imagem. Basicamente são esses quatro que vamos analisar hoje. Esses três produtos, dá para ver pela qual são produtos cerâmicos. Esse aqui é realizado com concreto. Muitas vezes tem confusão sobre esses termos. Bom, primeiramente analisamos aqui o tijolo. Esse é um tijolo maciço, ou seja, que não tem furos. Esse aqui é um bloco cerâmico, vazado horizontal, porque geralmente esse elemento vazados aqui fica na horizontal, deveriam ficar na horizontal. Temos aqui um bloco, esse aqui é um bloco estrutural, é sempre um bloco cerâmico, mas pela sua característica de maior resistência, dá para ver, é um produto diferente, que tem até uma maior precisão. Ele é utilizado para fins estruturais. Tá? Esse aqui é um bloco de concreto, um pouco parecido ao bloco estrutural, geralmente tem essa função estrutural, ou seja, não precisa de elemento como pilares, vigas, para realizar construções, geralmente até 2 andares, e é realizado com outro material, ou seja, um concreto específico, que tem algumas características, justamente para realizar esse tipo de material. Agora, qual é a diferença entre bloco e tijolo? Qual é a definição? Geralmente, as pessoas que não conhecem fornecem várias respostas. Um tem furos, tem elemento basado, outro maciço, outro para fim estrutural, outro para fim de vedação. Não é isso. A única diferença entre tijolo e bloco está na altura. Produtos com altura inferior a 115 milímetros, ou seja, 11,5 cm, são definidos tijolos. Produtos com altura superior a esse valor são definidos blocos cerâmicos. Vamos analisar agora esses 4 produtos em relação a alguns critérios que eu vou destacar aqui agora. Primeiramente, é o preço por metro quadrado. Vamos lembrar que esse preço vai ser somente do produto em si, do nosso tijolo, do nosso bloco. A gente tem que destacar como esse preço se repercute em outros custos, tipo o custo do revestimento, o custo eventualmente de uma parte estrutural da nossa construção. Então, na verdade, a gente pode ver em alguns casos, uma economia nesse aspecto, porém, eu vou gastar mais dinheiro em outras partes. Tempo para assentar. Eu vou adicionar também tempo e facilidade de assentamento, ou seja, quanto é fácil assentar uma parede com cada um desses produtos. Facilidade em reforma, eu não vou insistir muito nesse fato, acho que é um pouco mais complexo, porque a gente tem que observar se nossa parede tem função estrutural ou somente de vedação. Se for reformar, então retirar uma parede com função de vedação é bastante tranquilo, não tem grandes complicações. Agora, se a gente for efetivamente alterar uma parede com função estrutural, ou seja, que está sustentando as cargas da minha construção,
aí a gente precisa ter um olhar muito específico ao projeto estrutural da edificação. E finalizando, outro aspecto muito importante é o conforto da construção. O que é o conforto? Dois aspectos, térmico e acústico. Térmico é basicamente a temperatura, a umidade que está dentro da nossa edificação, e acústico quanto essa parede consegue separar do ambiente externo ou eventualmente entre ambientes internos. Bom, vamos analisar então o nosso primeiro produto, que é o tijolo comum, né? Pode ser furado, tá? Vamos destacar tijolo, é aquele produto que tem uma altura inferior a 11 centímetros,5. O primeiro destaque que a gente pode fazer desse produto, que ainda é usado no dia de hoje, mas nem tanto, não é o produto mais usado hoje, já foi no passado, né? A maioria dos prédios antigos, muitos deles agora trombados, eles são realizados com esse tipo de tijolo, né? E a gente experimenta conforto térmico, né? Aquela sensação de frescura quando a gente entra em prédios antigos, até nos dias mais quentes do verão, justamente pela estrutura do material, um material que tem muita massa, é um tijolo maciço muitas vezes, ou com furos pequenos, então ele demora para esquentar, e quando ele fica no máximo da temperatura dele, o tempo passou já bastante tempo e já estava no final do dia, então esse calor é cedido geralmente durante a noite, quando a temperatura é mais baixa. Então realmente ele tem um ciclo térmico muito interessante para o nosso conforto. Também o isolamento acústico é muito bom, mais uma vez devido a essa massa desse material. Aspecto negativo é o preço, né? Esse é um produto caro porque tem um custo por metro quadrado alto. Por quê? Cada tijolo desse leva muito material, então um tempo de cozimento maior, uma dificuldade de transporte maior, aumentada, então tudo isso contribui para o aumento do preço, né? Do outro lado, como falei na apresentação, né, tem uma coisa interessante, ele pode ser usado sem revestimento, né, de acordo com as escolhas estéticas, arquitetônicas dos nossos ambientes, podemos usar ele sem nenhum tipo de revestimento. Então, aí temos um ganho, né? Esse dinheiro que seria gasto para chapisco, embolso, reboco, tinta, aí é poupado. É claro que tem uma manutenção da superfície, tem alguns produtos, umas resinas, por exemplo, que podem ser usadas, né, na proteção, etc. Porém, a gente consegue ter o abatimento desse preço. Então, o preço muito alto parcialmente é compensado com outros abatimentos. Agora, em termos de tempo e facilidade para assentar, é um produto bastante complexo, né, para assentar, não é tão fácil como os blocos mais leves, e tem a complicação das instalações, tanto elétricas como hidráulicas, que é um produto maciço, então tem que ter toda uma série de soluções para alojar dentro da parede os nossos conduítes de fios elétricos e os tubos, né, que fazem parte das instalações hidráulicas. Outro produto que a gente vai analisar agora é o bloco cerâmico vazado. Aqui é chamado também de tijolo baiano, esse é o nome mais comum, que especialmente tem em algumas áreas do país, porém o nome correto é bloco cerâmico vazado. Essa é uma escolha, como vocês percebem, muito ampla, né? A maioria das construções são realizadas com esse produto por um motivo, principalmente o preço, né? Talvez entre os blocos é o mais barato, né? E tem uma facilidade para assentamento, para transporte bastante marcante, né? Em termos de assentamento, eu penso nas instalações, né? Até eu consigo realizar uma parede integralmente e depois pode ter a intervenção, por exemplo, do encanador, dos profissionais da área das instalações elétricas, já com a parede assentada, né? Eles fazem marcações onde vão ser alojados as várias instalações e sucessivamente há
uma quebra da parede, né, que é extremamente fácil, né, a quebra dessas paredes que geralmente são bastante finas do nosso produto. Então, existe uma facilidade também no cronograma da obra, porque eu consigo fazer uma intervenção posterior na fase justamente de colocação das instalações. Aí também a facilidade de reforma, e vou destacar, é muito boa, porque são paredes leves, né, fáceis de remover, não tem esse produto, na maioria dos casos não tem, existem versões estrutural, né, mas na maioria dos casos são blocos somente com função de vedação, então não tem nenhuma preocupação sobre a estrutura, posso tranquilamente remover, abrir janela, portas, isso é extremamente facilitado devido a essa função que é somente de vedar. Conforto na construção é razoável, porque tem um bom isolamento térmico, né? O produto cerâmico em geral, tudo que é cerâmico, vocês lembram, tem um bom isolamento térmico. Do ponto de vista acústico é mediano, né? Depende aí também muito dos revestimentos, tanto externo como interno, eles contribuem, né? Do ponto de vista acústico não é assim muito marcante. Vamos falar um pouco agora do bloco cerâmico com função estrutural. Ele nada mais é que uma versão mais resistente, também mais precisa em termos de planaridade, de dimensões, em relação ao bloco cerâmico que a gente acabou de ver. Essa maior resistência faz com que eu consiga realizar edificações de até 2 andares que não precisam de elemento como colunas, pilares. Vigas, de alguma forma, continuam presentes. Né? É claro que existe toda uma linha de construção e de projeto também que prevê o uso desses elementos. Esses elementos são mais caros, sim, é verdade. Aliás, até muito mais caro do que um bloco cerâmico vazado tradicional. Porém, permitem algumas economias em termos de concreto, de aço, no que o concreto não seja necessário, né? Ele continua presente dentro de canaletas específicas, no qual eu posso alojar ferros, justamente para fazer um envergamento e ter outros elementos de estabilização da minha parede. Porém, a economia é perceptível, né, em termos ao uso como a gente viu antes, né, desses blocos cerâmicos somente com função de vedação. Inclusive, na economia, eu coloco também a madeira necessária para fazer as formas, por exemplo, pelas colunas. Pode parecer pouca coisa, mas isso também contribui na economia. Outro aspecto onde vou ter economia é no revestimento. Por quê? Vocês lembram que o emboço, né, tem a função de regularizar a parede. Pois bem, esses blocos já vêm com uma precisão, uma regularidade maior, né? Então a espessura, especialmente do meu emboço, né, que como eu já falei, é essa parte da nossa camada que tem essa função de regularização, ele vai poder ser menos espesso, então vou ter economia de material também nessa linha. Então esse valor aqui, preço por metro quadrado ruim, ou seja, um preço alto, eu tenho como a possibilidade de compensar, né, nesses outros fatores que acabei de citar. O tempo para assentar aqui coloca muito bom. Por que é muito bom? Porque justamente eu não preciso fazer a concretagem da coluna e de boa parte das vigas, o que, como vocês sabem, demora tempo, tem que fazer as formas, tem que colocar as ferragens, esperar um pouco de tempo para a cura do concreto. Todas essas fases na minha obra, com o utilizo desse produto, não são necessárias. Então, basicamente, o tempo diminui bastante. O que pode complicar um pouco, do outro lado, é a colocação de instalações elétricas e hidráulicas. Elas têm que ser muito bem planejadas e em antecipação. Por quê? Né? Muitos canos têm que passar dentro desses elementos.
Existem também alguns elementos que têm já um alojamento, né, predispostos tanto por conduíte como para tubos, né? Isso é uma possibilidade, mas também tem que ser muito bem planejado porque são elementos específicos, eu tenho que colocar eles já certos, né, na posição onde eu vou precisar colocar esses elementos da instalação. A facilidade da reforma aqui coloca muito baixo porque associa, obviamente, o uso de elementos estruturais. Como eu já falei antes, a gente tem que ter muito cuidado, aliás, é melhor nem mexer em paredes com função estrutural, tá? Então, essa dificuldade vem, obviamente, dessa colocação. O conforto da construção, né, é bom, né, na linha de todos os produtos cerâmicos, ainda mais tem um produto cerâmico, de alguma forma, não é maciço, né, mas tem paredes aqui bem espessas, justamente porque tem função estrutural. Então isso dá uma inércia térmica interessante, que se assemelha um pouco àquela do tijolo maciço. Então temos um desempenho acústico e térmico muito bom. Vamos analisar, para comparar, mesmo que não seja um produto cerâmico, os blocos de concretos estruturais, né? Eles são, na verdade, muito parecidos a esse último produto que a gente viu, esses blocos cerâmicos. Tem toda aquela série de vantagens, de maior regularidade, de dispensar muitos elementos estruturais, então o tempo para assentamento da construção fica extremamente bom. Adicionalmente, eles têm um custo mais interessante em relação aos blocos cerâmicos. Continua com essa característica da dificuldade nas reformas, porém, ele tem um porém, né? Frente a esse custo menor, tem o problema do conforto térmico. Acústico até que é razoável, né? Comparável a outros produtos cerâmicos, o que a gente viu até agora. Porém, o desempenho térmico é muito ruim, porque o concreto, elemento do qual são fabricados, esses blocos, é um ótimo condutor de calor. Ou seja, o calor que a gente encontra no externo da edificação, imagina uma parede exposta ao sol, é transmitido com uma certa rapidez e eficiência para o interno da construção. Isso obviamente é ruim, não tem aquele efeito de inércia térmica, e isso faz com que esse produto, no meu entendimento, não é muito adequado para uso em ambientes residenciais, a não ser que haja outro sistema de isolamento térmico. Ele se torna interessante, por exemplo, em galpões, em muros externos, entre outras aplicações. Muito bem, pessoal. Vimos então algumas características desses 4 produtos. Porém, se eu fizesse uma pergunta para vocês, qual é desses 4 o melhor? Qual vocês escolheriam? Bom, essa pergunta na verdade é mal formulada, porque não existe um produto melhor. Existem produtos com características diferentes, com aspectos positivos e negativos, e tem que ver qual deles se adapta melhor às minhas necessidades na obra que estou construindo ou que estou projetando. A gente viu também a questão do custo, como na verdade é relativa. Um produto aparentemente mais barato vai acarretar custos maiores em outros contextos do meu sistema de construção. E pode acontecer o contrário, um produto mais caro, na verdade, vai me proporcionar economias em outros aspectos. Então, tem que ser bem analisado, né? Caso a caso. O fato também de ter um orçamento de obras é fundamental, porque aí posso comparar várias soluções. E não necessariamente uma solução é sempre a melhor. Ela varia de acordo com o que estou construindo. Se é uma residência, se é uma loja, se é um prédio, qual é a função dele, qual é a exposição, por exemplo, ao sol, onde que ela se encontra. Todos esses fatores são extremamente variáveis. Por isso, mais uma vez, a importância do orçamento
E no específico vocês vão aprender a fazer orçamento numa disciplina específica, né, no qual vocês vão calcular possíveis custos e vão ter a ferramenta para fazer essa comparação entre dois sistemas construtivos, por exemplo, alvenaria estrutural versus alvenaria de vedação, com mais elementos. Isso é bem importante. Vamos ver agora alguns detalhes sobre a produção de blocos e tijolos cerâmicos. Esses produtos são produzidos de forma bastante parecida à maioria dos produtos cerâmicos, ou seja, temos sempre a preparação das argilas, né, nossa matéria-prima, mistura, retirada das impurezas, umidificação, homogeneização, entre outros processos. Depois temos a fase de conformação. Conformação, a gente vai insistir sobre isso nessa aula, porque, por exemplo, tijolos têm um processo de conformação, blocos geralmente têm outro processo. Então hoje vamos conhecer esses dois processos. Sucessivamente, pode haver uma fase de secagem. Isso para os produtos que são conformados com uma umidade maior, na faixa de 20% a 30%. Depois tem a fase de queima. Queima efetivamente a parte final do nosso processo, no qual a gente vai obter as propriedades do nosso produto, de resistência, aquelas características efetivamente que tem o produto que depois é comercializado. Nesse slide é apresentado um leque de técnicas de conformação. Prensagem a seco, prensagem hidrostática, extrusão, moldagem por injeção, colagem de barbotina e colagem de folhas. Na verdade, a gente vai trabalhar com dois hoje, basicamente, prensagem a seco ou semi-seco e extrusão. Por quê? Esse primeiro processo se aplica basicamente a tijolos, já a extrusão se aplica aos blocos. Vamos ver as diferenças principais, observando o material de partidas. Para a prensagem tem um material granular, ou seja, muito parecido à argila no seu formato, né, natural, assim como extraído do solo. Já na extrusão, estamos trabalhando com uma pasta. Mas por quê? A gente observa o teor de umidade, indicativamente de 0,5% pela prensagem e de 18% a 25% pela extrusão. Obviamente existe uma diferença, né, de possíveis formatos que consigo realizar, né? Na verdade, de alguma forma são parecidos, né? No caso da prensagem, são materiais planos, consigo realizar também tijolos furados, por exemplo. Na extrusão também são formatos simples, né, bem simples, consigo fazer muito bem, né? Por exemplo, blocos vazados. Essa é a característica um pouco principal desse tipo de produto. Nessa outra linha, vamos ver se é possível automatizar o processo. Então, a prensagem a seco é um processo que pode ser automatizado. A extrusão já nasce com uma característica de um processo contínuo. Depois a gente vai ver mais no detalhe. Nessa linha, orientação de partículas, a gente observa se existe uma deformação do formato originário dos grãos de argila, né? Ambos os processos têm um pouco dessa característica. Na verdade, só tem um processo que não cria essa deformação. Esse não é um aspecto positivo porque, de alguma forma, enfraquece um pouco nossa estrutura. O processo de prensagem é bastante simples. A gente tem um molde que é preenchido, né, nessa fase de alimentação com o nosso material regular. Depois é retirado o alimentador, depois no final inserido esse pistão, esse êmbolo que cria o processo de compactação. Eventualmente pode estar presente uma fase de vibração, um movimento de vibração justamente para aumentar essa compactação. Depois, todos os moldes têm um extrator, né, que permite a extração do nosso produto assim prensado.
Aqui a imagem de duas prensas industriais hidráulicas. Existem até prensas pneumáticas, mas tudo que é pneumático geralmente tem uma aplicação de uma carga, então de uma força de prensagem menor. O material, como a gente já falou no começo, tem que ter característica de material granulado, né? Aqui um pouco uma representação de como se apresenta o material antes da prensagem, no qual existem vazios, espaços, poros entre um grão e outro. Durante a aplicação da pressão, esses poros ficam muito menores, né? Existe então uma deformação dos grãos e por isso o material não tem que estar completamente seco, né? A umidade aumenta a plasticidade dos grãos e favorece essa fase de compactação, né? E faz com que não seja necessário uma força um pouco menor. E aqui, depois do processo de prensagem, né, persiste algum vazios, né, esse normal, é aquela porosidade clássica do nosso material cerâmico. Vamos ver agora um vídeo sobre esse processo de prensagem, não é os melhores dos vídeos, mas somente para dar uma ideia de como funciona esse processo. É bastante simples, então aqui já estamos no final do ciclo, está saindo esse produto que é um tijolo furado, né? A gente vai ver a ação do pistão na fase de conformação e sucessivamente o extrator agora expulsou os produtos que depois são transportados, são encaminhados para as fases sucessivas. Vamos abordar agora a extrusão, que é outro processo de conformação que diz plástica, por quê? Ela trabalha com essa massa, com essa pasta de material, com uma umidade, como a gente viu, até 25, 30%, que permite uma certa plasticidade. Além de blocos cerâmicos, tanto de vedação como estruturais, tem toda aqui uma série de produtos, entre outros tubos, vários tipos de tubos, que eu consigo fabricar, conformar com esse processo. Elemento fundamental desse processo é a máquina, que é extrusora, né? Ela tem aqui uma câmara de alimentação, não chega a ser uma hélice, né? Tem algumas pás aqui. Eu estou alimentando a máquina aqui com a minha pasta nessa área aqui. Então essas pás elas vão alimentando a máquina, encaminhando para essa primeira hélice, né? Essa hélice aos poucos vai apertando o material, vai comprimindo. Aqui dá para ver muito bem, né? Sendo cônico, esse material vai ser comprimido. Além disso, aqui há uma extração de ar para diminuir a porosidade do material. Então, nessa câmera aqui trabalha com uma depressão, vamos dizer, com o vácuo. O material é prensado então para sair através dessa peça aqui, que tem um formato específico em relação ao produto que estou fabricando, né? Que é chamado de boquilha. Essa boquilha dá o formato e se cria um tubo infinito, né? Como se fosse um tijolo infinito que é cortado sucessivamente. Mas vamos ver um vídeo para que fique mais claro todo esse processo de conformação. Então, aqui já um detalhe da nossa extrusora, que está sendo alimentada com argila, que vem do processo de laminação. E aqui já a saída do nosso, entre aspas, tubo infinito de bloco cerâmico, que vem cortado agora com esse fio de arame, e essa máquina faz esse corte muito simples, né, devido às características do material de extrema plasticidade. E depois o produto é encaminhado para estrocagem. Vamos notar que já existe a marcação aqui do lado do tijolo, né, com o nome do produtor, as características. E vamos carregando então esse vagão para as fases sucessivas, que nesse caso vai ser a fase de secagem. E vamos resumir um pouco todo o processo para ter uma ideia melhor. Tudo começa com a extração da matéria-prima, estocagem, mistura, alimentação e laminação, né? O produto que a gente viu entrar na extrusora era um produto laminado. Dá para ver que tem pequenas lâminas da nossa argila. Depois a gente viu a extrusão, o corte e depois o nosso material vai para a secagem, justamente para tirar essa umidade em excesso, a queima e depois estocagem do produto acabado e a expedição.
Agora vamos dar uma olhada a essa norma 15.270, que é dividida em duas partes. A primeira parte fala justamente das características do material cerâmico. A segunda parte, que a gente vai ver somente muito brevemente, é sobre os ensaios para determinar as características principais desses materiais. Como acontece em boa parte das normas em relação aos materiais cerâmicos em geral, a primeira parte da norma é uma série de definições e tem imagem também sobre os nossos produtos. Inclusive tem aquela distinção, melhor, entre tijolo e bloco cerâmico, com o critério da altura de 115 milímetros, 11,5 cm, está aqui nessa parte de definições. A parte principal da norma começa com uma definição importante, que é um bloco ou tijolo cerâmico. É um produto que deve ser fabricado por conformação plástica de matéria-prima argilosa, contendo ou não aditivos e queimado a temperaturas elevadas. Sucessivamente, temos as características que tem que ter a identificação, né? Fabricante, com CNPJ, razão social, indicação de rastreabilidade, dimensões. Aquelas informações que a gente viu nesse processo de extrusão já são impressas, né, no nosso material. Aspecto muito importante, uma grande distinção entre os blocos é se eles têm uma função de vedação, que vem classificado como VED, ou estrutural, EST. Junto com essas três letras, sempre vem uma série de números que representa a resistência característica do bloco do tijolo em MPa, megapascal, multiplicado por 10. Por exemplo, VED 15 é um produto, um bloco tijolo de vedação, que tem uma resistência de 1,5 MPa. Outro exemplo, EST 40, um bloco com função estrutural com resistência de 4 MPa. Outro conceito que a gente precisa introduzir, pois está presente nessa norma, que na verdade vem de outra norma, que é a BNT 15.575, norma muito importante porque descreve todas as características e as boas práticas construtivas das edificações em geral, é o conceito de alvenaria racionalizada. O que é alvenaria racionalizada? Como característica principal, nem como nessa imagem, são aqueles blocos que têm uns elementos vazados verticais, né? A função justamente aquela de alojar instalações, tanto hidráulicas como elétricas, entre outras. Esses blocos podem ser tantos de vedação como estruturais. Aliás, a maioria dos blocos estruturais tem essa característica de alvenaria racionalizada. Então, voltando ao nosso conceito de definição de vedação VED estrutural EST, né, a gente destaca que a classificação VED é o uso exclusivo da função de vedação. Já a classificação EST estrutural indica o uso estrutural, propriamente dito, mas também a vedação racionalizada, né? Então, tem que prestar uma certa atenção que tem bloco de vedação, mas vedação racionalizada, ou seja, com esses furos verticais, que são também classificados como EST. A norma continua depois com a apresentação de todas as tipologias de blocos e tijolos, definindo a classe, a resistência característica, a absorção de água e a espessura das paredes necessária para aquela aplicação. Vamos passar rapidamente para ter uma ideia, né? O primeiro grupo a ser examinado é o bloco tijolo de vedação, com parede vazada, com furos ou vazados horizontais. Tá? Horizontais sempre se entende considerando como que vai ser assentado esse bloco, esse tijolo, né? Então temos VED 15, resistência característica então de 1,5 MPa, uma absorção de água de 8 a 25%, que tem a característica somente sobre as paredes externas, que tem que ter no mínimo 7 milímetros. Outras famílias que são analisadas, sempre no grupo da vedação, são os blocos de alvenaria racionalizada,
em paredes vazadas com vazados verticais, né? Então temos as duas tipologias, uma parede maciça e uma parede já com um elemento vazado. Resistência mínima 3 MPa, uma absorção de água um pouco inferior, dois requisitos diferentes, parede externa 7, parede interna 6. Outro grupo, tijolos maciço ou perfurado para vedação. Vedação VET 40, resistência 4 MPa, absorção de água de 8 a 25. Não temos características sobre as paredes, porque as espessuras, porque obviamente são maciços, então somente tem alguns furos, mas o material é grosso modo maciço. Parecido é o tijolo maciço, mas com função estrutural. Aqui temos várias classes, da EST 60, com resistência 6 MPa, até a EST 140, com resistência 14 MPa, continua sempre a mesma absorção de água. Outro grupo é o bloco clássico para alvenaria racionalizada com parede vazada com função estrutural. Também aqui é da classe EST 40 a EST 140, então de 4 a 14 MPa. Absorção de água um pouco inferior, de 8 a 21. Espessuras variam um pouco, somente a primeira categoria tem 7 externo, 6 interno. A maioria tem 8 externo, 7 interno. Outra tipologia de produtos são os blocos ou tijolo para alvenaria racionalizada em parede maciça, com vazados verticais. E sempre estamos na área dos componentes com finalidade estrutural, então de EST 40 a EST 80, de 4 a 8 MPa, absorção de água de 8 a 21, é que as características das paredes, tanto externa como interna, que tem que ter a mesma largura mínima. Outra tipologia prevê os blocos para via racionalizada estrutural, com parede maciça com vazado verticais com parede interna dupla. Aqui temos uma classe de resistência de EST 40 a EST 200, atingindo então 20 MPa. Aqui as características que variam, a parede interna é sempre 8 para todas as categorias e a parede externa vem aumentando de 15 a 20. Finalizando, temos o bloco perfurado alveolar para alvenaria estrutural, né? Vamos dizer, são únicos blocos estruturais que não são racionalizados, também aqui atinge a resistência de 20 MPa e temos características de parede externa e um valor aqui índice de vazio que classifica um pouco a proporção entre furos, elementos vazados e material cerâmico. A norma prossegue com outras definições, entre elas a unidade de comercialização, que é a unidade. Não é um milheiro como muitas vezes se vê, por exemplo, em produções de grande escala, quando a gente precisa adquirir um grande número de blocos ou tijolo, geralmente usado esse milheiro, né, mil. Porém, né, a norma fala que a unidade é sempre a unidade. Características visuais que tem que ser apurada, além de outra característica mais detalhista e mais ligada a medições objetivas, são as características visuais, né? Ou seja, temos que verificar que o bloco ou tijolo não apresenta efeitos sistemáticos, como quebras, superfícies irregulares, deformações que impeçam o uso com finalidade, né, de composição de uma alvenaria. A forma geométrica, obviamente, é aquela de prisma reto, assim como definido na geometria sólida. Muito importante, são colocadas as dimensões, né? Dimensões modulares, ou seja, em função do módulo, que é 10 centímetros. Então, a gente tem expressa todas as dimensões em relação a esse módulo. Esse aqui, por exemplo, sendo o módulo M 10 centímetros, será 10 por 10, então largura e altura 10, comprimento 20. Essa tabela coloca as dimensões nominais, que são efetivamente as dimensões do bloco. Isso aqui somente são dimensões modulares que servem para determinação do número de elementos que precisa para compor uma determinada parede, uma determinada construção. Porque obviamente a gente sabe que entre um bloco e outro a gente tem que considerar uma espessura ligada à argamassa do assentamento. Então nosso bloco
com dimensões modulares 10 por 10 por 20, né? Na idade a gente vai ver, tem largura de 9, então 1 centímetro a menos, altura de 9, também 1 centímetro a menos, e comprimento de 19, então nesse caso é 1 centímetro a menos em todas as 3 dimensões. Vamos fazer outro exemplo aqui, por exemplo, esse 1 por 2 por 4 m. Então temos largura de 10 centímetros, altura de 20 e comprimento de 40 em termos de dimensões modulares. Em termos de dimensões nominais, ou seja, reais, continua esse formato: 9 largura, altura 19, comprimento 39, sempre 1 centímetro a menos, justamente para considerar essa espessura da argamassa de assentamento. Essa tabela que apresentei agora tem referência para os blocos cerâmicos de vedação. Essa outra tabela 4 é específica, por outro lado, às dimensões nominais de blocos cerâmicos com finalidades estruturais na alvenaria racionalizada. O formato é muito parecido, a gente pega 1 vezes 2 vezes 3 como exemplo, sempre largura, altura, comprimento, então 9, 19, 29, sempre 1 centímetro a menos. Aqui temos outras informações, meio bloco, tinha no outro também, a possibilidade de ter o meio bloco justamente utilizado para a composição, né, daquele encaixe das alvenarias, sem necessidade de quebrar um bloco, como muitas vezes é realizado, considerando que esses blocos são mais difíceis de quebrar, né? Posso quebrar tranquilamente um bloco com finalidade de vedação, porque ele não tem toda aquela resistência, já fica um pouco mais complexo, né? Trabalhar com os meios blocos realizados com esses componentes que são mais resistentes. Poderia usar uma maquita, mas enfim, tendo a possibilidade de comprar já o meio bloco, facilita. Temos também outras duas tipologias, um bloco em L, justamente para fazer os cantos, e o bloco T para armação de paredes intermediárias. São outros dois componentes que são comercializados e também têm características dimensionais especificadas por essa norma. Outra tabela, sempre trabalhando com material cerâmico, é específica para tijolo. Não vamos entrar muito no detalhe, o funcionamento é exatamente igual às anteriores. Nesse momento, então, a gente vai entrar no detalhe das características geométricas, físicas e mecânicas que a norma especifica para esses blocos e tijolos, né? Aqui existe já uma categorização entre características geométricas e diferenciada entre blocos e tijolos. A gente observa basicamente as mesmas informações, medida das faces, que a gente viu, largura, altura, comprimento, dimensões efetivas ou reais, desvio da relação do esquadro, planência das faces, área bruta, que seria a área, considerando os furos, a área líquida, do qual a gente retira as áreas dos elementos vazados ou dos furos. A única diferença é que nos blocos a gente tem aqui esse item B, que são a espessura dos septos e das paredes, né, interno dos blocos. É muito importante, propriedades físicas, a massa seca, o índice de absorção de água. Aqui já estão entrando as normas da segunda parte, anexo B, que explica, a gente não vai entrar no detalhe, mas é descrito o ensaio, como tem que ser realizado para determinar esses valores. Massa seca, índice de absorção de água. Característica mecânica é basicamente a resistência à compressão. Vamos lembrar que para a classe, né, de tijolo, blocos cerâmicos de vedação, é uma resistência individual, ou seja, não tem um processamento estatístico muito refinado. Pelos elementos estruturais, é presente a FBK, ou seja, resistência à compressão característica, que segue um pouco aqueles critérios, os mesmos critérios utilizados para a composição da resistência característica do concreto, justamente porque estamos falando, também nesse caso, de uma função estrutural, assim como o concreto. Então, precisa ter esse tratamento estatístico dos dados, porque estamos lidando com algo mais complexo e que tem que ser mais rigoroso para atender os cálculos de projeto. Sucessivamente, temos os requisitos e os critérios de aceitação dos nossos materiais.
Começando para uma tolerância dimensional. Aqui está dividido entre blocos de tijolo com finalidade de vedação. Aí temos dois critérios. Um individual, ou seja, mais ou menos 5 milímetros sobre cada dimensão, largura, altura, comprimento, que está colocada naquela tabela que acabamos de ver. E na média, mais ou menos 3 milímetros, ou seja, são analisados ao mesmo tempo, numa única medida, vários blocos, geralmente 5, né, e é tirada uma média desses valores. Né? E essa média tem que ter um desvio no máximo de mais ou menos 3 milímetros. Sobre os blocos de tijolos com finalidade estrutural, a tolerância sobre as 3 dimensões, sobre cada uma delas, né, é mais ou menos 3 milímetros. Temos também uma tolerância sobre a espessura do septo das paredes externas. Está bastante aqui diferenciado sobre a categoria V de 15, V de 30 e estrutural. Aí pode ser uma tolerância máxima negativa, né? Porque se for para cima, isso não representa um problema, porque basicamente o nosso bloco tijolo seria mais resistente. Então é a tolerância, ou seja, a aceitação é somente em relação a uma diminuição desse valor, que já é indicado como mínimo, porém é colocado esse valor a mais de flexibilidade. 0,5 somente para essa categoria e 0,3, menos 0,3 para a V de 30 é também categoria estrutural. Outras duas características geométricas são desvio em relação ao esquadro, ou seja, colocado efetivamente um esquadro, né, de referência, e é medido quanto o meu bloco se diferencia desse esquadro. 3 milímetros é a referência. Planeza das faces, o desvio de planeza também pode ser no máximo 3 milímetros. Na parte 2 da norma, são indicados, né, a modalidade de execução dessas medições. Então, até agora vimos as características geométricas, físicas e mecânicas que os nossos blocos de tijolos cerâmicos têm que ter. Como eu já falei, a gente não vai entrar muito na parte 2 da norma, que descreve os ensaios. E a norma, a primeira parte, finaliza com os critérios de amostragem e de aceitação, né? A gente trabalha com o conceito de lote, que é um grupo de elementos, né, que vai de 1.000 a 250.000 no máximo unidades. Aí temos a possibilidade de fazer duas amostragens, né? Geralmente uma primeira amostragem com 13 unidades e eventualmente pode ser necessária uma segunda amostragem que é composta sempre por 13 elementos. Então temos dois critérios de excitação diferentes de acordo com o tipo de ensaio. O ensaio das características visuais, eu vou fazer a minha análise da minha amostra de 13 unidades, aí vou ter 3 possibilidades. A aceitação, que acontece quando tenho no máximo 2 elementos não conformes. Por outro lado, se tiver mais de 5, aí vou rejeitar o meu lote, que acontece entre 2 e 5. Vou fazer uma segunda amostragem. Pego outros 3 elementos, aí agora os critérios de aceitação são 6, até 6 aceito, 7 acima, estou rejeitando o meu lote. Caso agora das características geométricas. Precisa medições, né? Somente tem uma amostragem simples, aceitação até 2 não conformes, rejeito acima de 3. Propriedades físicas. A minha amostragem é feita com 6 elementos, porque são um ensaio um pouco mais complexo. Aceito até um elemento não conforme, rejeito acima de 2. Depois temos propriedades mecânicas, a amostra de 13 elementos, aceito abaixo de 2 não conformes, rejeito acima de 3 não conformes. Terminamos assim essa apresentação da norma e vamos continuar essa aula com um exercício de cálculo aqui do número dos tijolos necessários para uma pequena construção.